Meus queridos amigos, isso aqui é um vídeo de alerta e é um alerta que eu faço pra vocês e eu peço que vocês se engajem. Afinal de contas, o MBL não é apenas um movimento que engaja as pessoas, que informa as pessoas, que treina as pessoas, que desmascara mentiras, que forma uma visão política. Não, não é nada disso. O MBL é acima de tudo um movimento de militância, de ativismo e de fazer a coisa certa, não importa o tamanho do sacrifício, tá? Tá rolando em Brasília uma tentativa de marmelada pra cima da CPI, tanto do dia 8 como da CPI do MST. Eu vou explicar essa tentativa de marmelada aqui agora no nosso canal e eu preciso que você divulgue esse vídeo, compartilhe, dê like para ele viralizar e que você fale com seus amigos e outras pessoas para se mobilizar para impedir que a marmelada aconteça. Roda a vinheta. Galera, antes de começar, só lembrando, você vai falar, que cenário é esse, Renan? É maravilhoso, é o novo cenário que nós fizemos aqui no MBL, graças a todos vocês que entraram no clube e permitiram que o MBL se profissionalizasse. Estamos profissionalizando. Esse cenário não vai ser dos meus vídeos, esse é o cenário da revista Valete, que aí eu peço pra você. Nós, o MBL, estamos criando uma cultura política, uma cultura de inteligência política. A revista Valete é sobre isso, tá? Agora a gente tá tendo colunistas como Paulo Cruz, como Francisco Raso, Chico Graziano, Iago Martins, toda a nossa turma, tá? Produzindo um conteúdo, assim, que não é é um senhor conteúdo. Até o Alexandre Borges está lá no meio, deu a louca em todos nós. E sim, é o melhor time de colunistas do Brasil para fazer uma revista impressa, séria, densa, grande, tal qual a esquerda costuma produzir. Você tem que formar o intelecto pra gente não depender sempre do like, do view. Então, se inscreva na revista Valete, tá aqui o link, aguardo você lá. Vamos ao vídeo, galera. Vamos ao vídeo. O que tá rolando? Olha só, todo mundo sabe que existe um rito que envolve a obtenção de assinaturas para CPIs e as filas das CPIs, em geral, que são comissões parlamentares de inquérito que investigam os mais determinados temas, a fila da CPI representa os interesses difusos, mais diversos do Congresso Nacional. E o que eu quero dizer? Existe um interesse de investigar o MST? Existe, por parte da oposição. Ah, existe um interesse, por exemplo, por parte do governo quer dizer, deveria existir, né? De investigar o que houve no dia 8, que não é mais. A oposição também está interessada em investigar o dia 8. Sim, deveria existir. Agora, se tem uma coisa que une situação e oposição, é quando o interesse é, por exemplo, saquear alguém. E muitas dessas CPIs são utilizadas como instrumentos de saque, de achaque, de pressão sobre setores econômicos, empresários ou outros agentes políticos. E o que está rolando que é a maldade no ar? Veja, foram obtidas assinaturas tanto para a CPI do dia 8 quanto para a CPI do MST. O Kim participou especificamente de forma muito ativa na CPI do MST e ele se tornou um protagonista nessa questão do dia 8 porque foi ele a colocar o Flávio Dino numa arapuca. Como diz o Nando Moura, este japonês é ardiloso e o Kim é ardiloso. O Kim é inteligente, né? Jogou com um cara muito mais graduado que ele, um ministro da Justiça, um cara que já foi governador, um grande operador do direito e deu baile nele. Por isso que eu falo que o Kim é um ser humano muito especial. E aí, tá lá, assinatura, tal, vamos andar. E aí o pessoal, não, nós temos que investigar as americanas. O interesse desse parlamento é investigar o caso das americanas. E não é que o caso das americanas, devido à proporção, não seja um caso que todos nós temos que ter atenção. Sim, a gente pode ter, como muita gente falou, uma crise sistêmica envolvendo isso, tá? Mas na prática estamos falando de uma relação entre privados, tá? E o que aparentemente, vamos dizer, os últimos desenlaces aí demonstra ser, a gente tá vendo um ex-presidente das Americanas, no caso um tal de Miguel Gutierrez, que fugiu para a Espanha, sendo responsável por uma operação muito malandra que ele tentou tocar ali com bancos e tal, e ali ele enganou todas as empresas de auditoria, ele enganou todo mundo, fez parecer que tinha um balanço, e bom, né, na prática, e na prática o que nós tínhamos era um rombo gigantesco, tá? E este cara precisa ser encontrado. Mas volto a falar, isso é uma questão entre privados, entre os fornecedores, entre banco, entre a empresa, e acho que isso precisa ser tocado. Agora, uma CPI, e quando eu vejo, por exemplo, figuras políticas ali de Brasília, tortuosas, que ninguém sabe o nome, escondidas no pântano de Brasília, procurando uma CPI, eu falo, o que você imagina que é a coisa? Grandes empresários que podem ser investigados numa CPI, o que você imagina que pode acontecer? A gente sabe o que é, eu não vou nem citar, mas esse não é o caso, porque para mim há um interesse maior do que esse envolvido no caso, que é por isso que eu estou pedindo um alerta nesse vídeo. E o interesse é tirar da pauta tanto a CPI do MST quanto a CPI do dia 8. Essas duas CPIs, elas põem pavor no governo federal. É um governo que, eu não digo que ele morreu antes de começar, mas é um governo que começou tão mal que ele perdeu a capacidade de imaginar soluções.
Portanto, ele vai passar boa parte do seu tempo respondendo problemas. E mais, não trazendo soluções para o problema, mas tentando tirar o problema da frente. Não é assim que o Haddad está fazendo na economia? Não é assim, na prática, como o Flávio Dino se comporta nessa questão do dia 8? Não é assim como os aliados do governo se comportam na questão do MST? Dependendo de tribunais superiores para manter essa farra de invasões que estão acontecendo aqui? O jogo, meus amigos, é um jogo perverso. E não vem sendo um jogo bom para o governo federal. E a estratégia hoje do governo federal é colocar qualquer coisa no foco, e aí eles estão vindo com esse negócio da Americanas para colocar no foco, para tirar do foco as duas coisas principais, que é o trabalho oposicionista per se, de fato, que nós estamos fazendo. Eu não gostaria de ver o trabalho do Kim sendo sabotado nisso. E eu não gostaria de ver, isso precisa ser dito aqui, o trabalho oposicionista reduzido a Nicolas de peruca. Porque é isso tudo que o governo quer. Uma comissão parlamentar de inquérito que pegue o MST, que desmonte, vamos dizer assim, essa franja mais violenta do petismo, e a máquina que tenta trazer para o petismo certo discurso revolucionário que eles perderam ao longo dos últimos anos, ela é fundamental, de um lado. E veja, eu nem abordei a questão da segurança no campo e a questão de justiça. Um proprietário de uma terra não pode ter a terra dele invadida. Isso aqui não é um estado de banditismo, que é o que a esquerda maldita tem que estar criando o tempo todo. Ao mesmo tempo, essa leniência óbvia que houve com relação ao dia 8, e para mim tá claro o que aconteceu, uma massa de pessoas criminosas, incitadas por influenciadores criminosos, invadiu os três poderes e o governo sabia disso e foi leniente para permitir, tá pintando que é isso, o ministro da Justiça foi leniente após receber todos os avisos. O governo tá querendo, opa, isso aqui não pode ser pego, porque o que pode dar botando medo em toda essa gente é, e se não era só o Flávio Dino que sabia? E se outros agentes de outros poderes sabiam? E se eles sabiam disso, eles estavam achando que isso aí seria o golpe final num monstro que é o bolsonarismo, e o bolsonarismo é, só que colocando em risco a própria institucionalidade do país. Ou seja, ninguém coloca o Brasil na frente. Todo mundo coloca seu projeto pessoal, seja o bolsonarismo tentando dar um golpe de Estado, usando aquelas pessoas de otárias para isso, seja do outro lado, essa esquerda e parte do que a gente chama de establishment político, deixa o inimigo errar, deixa o inimigo fazer besteira pra gente se beneficiar disso. Na prática, todos nós sempre perdemos. Então, ambas as coisas precisam ser investigadas. E o que está sendo gestado, e o que o Kim pegou, e o que o time do Clube MBL pegou, de bastidores, é bem óbvio. Vão vir com... E não, assim, não é só essa questão da amigas, todos os outros temas para você empurrar a CPI de lado, que envolve dia 8 e envolve o MST, vão ser tomados. Eu volto a falar, o governo não tem força para passar nada. A força dele está sendo gasta agora para impedir danos a si próprio. E ele está gastando capital político o tempo todo aí. Se há um ataque poderoso que a gente pode fazer no governo, é fazer essa CPI rolar. E mais, essas CPIs têm que acontecer e não enfiar um monte de Bibo Nunes, um monte de Príncipe Luiz de Orleans e Bragança, um monte de Carla Zambelli lá falando besteira, xingando. Não. Botar parlamentar oposicionista inteligente, que manja de regimento, que, como disse o Nando Moura, que é ardiloso como o Kim, que bota o inimigo numa armadilha. E aí vai custar muito caro pro governo agir. Muito caro. Já passaram 100 dias de governo e o governo nem sabe para onde está indo. 100 dias de nada. São 100 piores dias de governo, de início de governo, que eu pelo menos já vi. Tratando de novos governos, né? Não de governos reeleitos. Porque os 100 primeiros dias do governo reeleito de Dilma foi realmente um negócio assustador. Esse cara conseguiu competir e perder com o Jair Bolsonaro, que começou muito mal. É um governo sem norte, diferente do governo do Bolsonaro. Ainda havia um norte que veio do governo anterior, que era, ok, vamos fazer a reforma da Previdência. Isso aqui nada, não tem nada. É o governo mais bizarro de todos. Então se ele tá, se esse Lula, se essa figura bizarra saiu da cadeia para chegar no poder só em nome da vingança dele, e não sabe conduzir com um país de 200 milhões de habitantes que estão cada vez mais pobres, esse cara tem que pegar o chapéu dele e sair fora. Então a oposição tem que ser dura e implacável. Não pedir impeachment, como você está vendo aí na foto, com esses bobalhões da oposição formal ali na Câmara, né, que ficam fazendo discursinho de nada, pedindo impeachment por nada, banalizando o instituto impeachment, mas vencendo diariamente os caras encurralando. E tão logo os crimes apareçam, que a gente não se engane, os crimes vão aparecer, um impeachment pode ser pedido, manifestações podem ser convocadas. Não gastemos nossas armas com besteira. Quando uma grande arma como impeachment é usada para nada, saiba que alguém está ganhando com isso. No caso, o governo e esses parlamentares obtendo likes e views em rede social, que é a única coisa que interessa para essa gente. Tá? Por fim, faço aqui um pedido. Hoje, às 3 da tarde, eu vou estar no podcast do Petri, o A Deriva. Vamos falar de um monte de coisa. Então, vai lá, assiste, prestigia este calvo, tá? Que eu acho que vai ser bem legal, tá bom? Aguardo todos vocês. Esse foi o meu recado. E beijos e abraços para todo mundo.